Tá gravando. Ok. Agora? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nayara? Boa tarde. É um prazer de estar no nosso stand do projeto. Nós estamos aí com a Janete e com a Alejandra também. E eles falam um pouquinho português, né? Já estão se familiarizando pelo contato nosso. E foi um projeto que a gente acabou participando, né, de vários profissionais. E a Janete ela vai explicar um pouquinho daqui a pouco, ela vai fazer uma apresentação dela, e a Lê também vai fazer uma apresentação dela. Mas só falando, resumindo, esse é um projeto de auditorias que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se for segurança do trabalho, sou eu que vou estar indo fazer. Se for alguma outra biossegurança, é o Alisson que vai fazer. Então, cada um tem uma especialidade, né? E cada um vai fazer a sua respectiva auditoria. E o interessante é que é uma auditoria forense, é uma auditoria internacional. Então, vai ter algumas empresas que vão contratar o nosso trabalho, né, pela Janete, quem for o intermediador, e aí é onde que vai começar o trâmite para selecionar quem vai ser o auditor para estar auditando e certificando essa empresa. Tá? Eu estou fazendo um resumo rápido, porque é mais ou menos o que a Janete vai explicar, né? E também ali ela vai depois passar sobre, ela faz a apresentação dela e qual que é as partes que ela vai auditar. Ok? Tá. Okay. Janete, pode começar? Sí, exacto. Bueno, boa tarde a todos. Muito bem-vinda. Nayara, muito obrigada por estar acá conosco. E eu vou apresentar Nayara de Godoy Grande, advogada, facilitadora sistêmica, consultora sistêmica, atua na advocacia consultiva sistemática para ressignificar conflitos. Pós-graduada em Direito Processual Civil e Processo Civil. Facilitadora em constelações familiares sistemáticas. Pós-graduanda em Direitos Sistêmicos e Meios Adequados de Solução de Conflitos pelas Hellinger. Schule Faculdade Innovare. Em formação em mediação e conciliação judicial e extrajudicial. Como auditoria judicial, caminha junto com a direito sistêmico. Seja bem-vinda. Agora obrigada. Vou começar com as perguntas, tá? Para esclarecer esta visão, é necessário saber como surgiu a terminologia direito sistêmico. O que seria a visão sistêmica no direito? Bom, quero agradecer primeiramente por estar aqui com você, Janete, e os demais participantes. A visão sistêmica, ela é muito nova aqui no direito e está ganhando força muito grande no judiciário brasileiro. E alguns outros países também já está começando. Argentina, Portugal, Espanha. A gente tem que a palavra sistemas vem lá da biologia, que significa que é um conjunto de elementos que se organizam para um fim comum. Então, a gente tem um conjunto de elementos no nosso sistema imunológico, no nosso corpo humano, nós temos o sistema imunológico, o sistema respiratório. Dentro de uma organização social, nós temos o sistema judiciário. Então, nós somos seres sistêmicos, nós vivemos em conjunto, em sistema.
E por que direito sistêmico? Foi batizado de direito sistêmico por um juiz da Bahia, que conhecedor de várias outras ciências do conhecimento humano, das ciências humanas, ele já usava para si as constelações familiares. Em alemão, que quem difundiu as constelações familiares foi um alemão, Bert Hellinger, Familienstellung, se eu não me engano. Significa posicionamento familiar, ou seja, a posição que cada ser humano ocupa dentro da sua família, dos seus sistemas. E o Dr. Sami Storch, que é esse juiz da Bahia, ele era aluno de quem difundiu as constelações familiares por mais de 40 países, escritor de mais de 100 livros. Ele estudava as constelações do Dr. Sami para autoconhecimento e aprimoramento próprio. E ele entendeu que estudando as constelações e aplicando para si, tinha muita ressonância com as leis do direito. Por quê? O Bert Hellinger entendeu que a vida se rege por 3 leis básicas, 3 princípios. A lei de dar e tomar, a lei de equilíbrio, né? Do pertencimento e da hierarquia. E dentro do direito ou das nossas vidas, nós sabemos que nós pertencemos a um grupo, a uma família, e dentro dessa família nós gostamos de sermos reconhecidos como pertencentes dessa família. A lei do equilíbrio: se eu faço um trabalho, nada mais justo que depois, no final desse trabalho, eu receba algo em troca. Então, eu estou dentro do equilíbrio. Ou então, se eu faço algo de errado, que para determinada sociedade é tido como errado, essa pessoa, por ter escolhido uma atitude que não está em consonância com aquela sociedade, entra em desequilíbrio com a sociedade. E a forma que ele tem de voltar ao equilíbrio social é cumprindo as penalidades de uma determinada lei, por exemplo. E pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Quem vem antes precede quem vem depois, tem mais importância. Dentro de uma família, os mais velhos são mais importantes e maiores do que os mais novos. Dentro de uma empresa, o dono da empresa é mais importante do que os empregados. Se chega um empregado novo numa empresa e já começa a querer dar ordem que corresponde ao gerente, ao dono, também entra em desequilíbrio, né? Ele pertence àquela empresa, porém ele está assumindo um lugar que não é dele. Então, esses princípios básicos que o Bert Hellinger, pedagogo, teólogo, filósofo, estudioso da psicanálise, dentre outras formações que ele tem, terapia primal, PNL, análise transacional, dentre outras formações, e estudando tudo isso, ele chegou a essas 3 conclusões básicas. Foram estudos de mais de 40 anos. Ele morreu ano passado e com mais de 90 anos. Então, a gente tem aí as constelações familiares em mais de 40 países. E o Dr. Sami, entendendo tudo isso, essa dinâmica, começou a aplicar no judiciário, lá na vara dele. Ele chamou alguns casos bem complicados de processos de família que ele tinha, ele convidou, não pode ser imposto, ele convidou essas partes para uma palestra que ele deu a respeito de constelação familiar. E as partes do processo, que estavam as 2 partes juntos nessa palestra, teve 100% de acordo. E os processos que compareceram apenas uma das partes foi 92% de acordo. E esses índices de acordo, resolução de conflitos, às vezes até meio sérios, de litígios, começou a ser propagado em vários tribunais de justiça do país. Eu acompanho alguns projetos no Rio Grande do Sul, Cuiabá, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Itajubá, Minas, Belo Horizonte, Goiás, onde
o menor índice de resolução de conflitos com a aplicação de meios adequados de solução de conflitos e também o direito sistêmico, o menor índice que eu já ouvi é de 86% em 4 anos de aplicação disso nesses projetos. O que aconteceu? Essa visão sistêmica começou a se alastrar para as outras áreas do direito também, inclusive a tributária. A tributária, o processo penal, tem grandes trabalhos em presídios, porque se chega na raiz das questões, e a raiz dos problemas, em quase 100% dos casos, é na família que reside. E foi assim que deu a terminologia direito sistêmico. E também, não só das constelações familiares, mas é aplicado outras ciências do conhecimento humano, dos estudos, das ciências que estudam o comportamento humano, também na prática do direito. Tem advogado que faz psicologia, tem advogado que estuda PNL, tem advogado ou os profissionais do direito que estudam outras ciências para se aprimorarem e melhorar cada vez mais o atendimento e diminuir os processos no judiciário. É a nossa cultura de paz, a nossa busca por outros métodos de resolver os nossos conflitos de forma adulta, madura e mais tranquila, em paz, onde as duas partes possam falar, eu concordo com o acordo e eu estou ciente da minha responsabilidade perante a sociedade, perante as minhas atitudes, assumo o que eu fiz entrando em equilíbrio, aceitando. É o verdadeiro aceite. Acho que a gente deu para fazer uma pincelada bem rápida aí no significado de direito sistêmico. Interessante. Janet, tienes el micro apagado. Tá bom, desculpe. Muita claridade que você explicou, fica claro tudo. Algumas dificuldades não observadas no início de uma empresa podem levá-la à ruína em curto espaço de tempo? Sim. Digamos alguns motivos que você precisa nos dizer. Mas no estudo dessa ciência, as constelações familiares, na aplicação de empresas, o que a gente pode observar? A gente pode observar a história dos fundadores da empresa. Qual é a história deles? Qual é a história de vida deles? Por exemplo, eu sou descendente de italianos e descendente de índios brasileiros. Os meus antepassados italianos vieram fugidos da guerra. E eu fiz uma árvore genealógica e pude entender alguns padrões familiares de traumas de um pós-guerra que a minha família passou. Então eu entendi porque algumas pessoas da minha família são acumuladores, por exemplo. Eu entendi porque algumas outras pessoas da minha família são muito caprichosos na construção civil, manualmente falando. Eu também entendi por que um parente guardava dinheiro embaixo do colchão. Ele morreu? O que aconteceu? Quando os filhos foram mexer no guarda-roupa, tinha dinheiro atrás do guarda-roupa. Ele chegava em casa, ele guardava onde ele achava que era seguro. Mas isso pode ser um trauma de guerra, pode ser vários padrões familiares que a gente carrega sem sabermos. Então, quando a gente vai montar uma empresa, tem algumas coisas que a gente precisa observar. Esse dinheiro que está sendo montado essa empresa, ele foi adquirido de forma lícita ou ilícita? Essa empresa que está sendo montada
está sendo montada por qual motivo? Pode ser, por exemplo, uma empresa familiar, onde um casal resolve montar a empresa, mas esse casal está montando essa empresa por qual motivo? Porque eles acabaram de perder um bebê e inconscientemente essa empresa está sendo montada para substituir esse filho que foi perdido. Porque quando a gente, dentro das constelações, quando a gente fala em projetos, também são como filhos nossos, que a gente investe tempo, a gente investe estrutura, a gente investe um monte de coisa e a gente fala que o nosso filho está sendo criado e, na verdade, é uma empresa. E a gente precisa observar quais são esses motivos que a gente está criando essa empresa. Ou a gente pode pensar assim, nossa, eu estou precisando de mais dinheiro, então eu vou criar uma empresa para ter muito lucro. E sendo que uma empresa, ela está a serviço da vida, ela está a serviço dos clientes. O objetivo daquela empresa não é dar lucro, o objetivo daquela empresa é fornecer, é servir. E o lucro é o resultado desse servir. Tem outros fatores, muito vários. Eu elenquei esses porque são os mais importantes. E também, para ficar um pouco mais rápido, então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa história. Conhecer a nossa história também é conhecer o nosso presente, a nossa vida. Quando a gente vai auxiliar um auditor fiscal, por exemplo, um auditor, a gente faz uma investigação um pouco maior. Porque atrás de um CNPJ tem um CPF, tem uma pessoa. E a empresa reflete a pessoa. Interessante, Nayara. Fazendo só um complemento, você faz o que você é o que você faz. Sim. Então, o que você fizer hoje, você vai ver lá na frente e talvez... Antigamente era pelo sobrenome, né? Que via. Hoje não, é pela pessoa. Exatamente. Muito interessante. Sim. E um processo muito interessante também é que para você fazer um trabalho desse advogado, desse investigador, às vezes, você precisa se conhecer também. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento para poder usar a solução que você trouxe para si, para os seus clientes. Então, você não deixa de ser... Eu não deixo de ser a Nayara filha no meu trabalho. O que eu sou lá, eu sou no meu trabalho. A gente leva com a gente o que a gente é, em todos os lugares. Ah, sim. E a empresa criada para servir de fachada para algumas atividades ilícitas? O que você fala sobre isso? Nesse caso, entra a investigação criminal, né? E às vezes a gente só percebe quando bate a polícia na casa do lado, na loja vizinha. Eu vejo, assim, experiência própria. Às vezes a gente observa uma loja, por exemplo, que vive as moscas. De repente, depois de vários anos, nós nunca vimos como que essa loja suportou viver sempre sem ter clientes. De repente, sai no jornal, tal loja era fruto para, sei lá, lavagem de dinheiro de uma organização criminal, por exemplo. Sim. O que eles faziam? Eles tinham que colocar o dinheiro, eu esqueci a palavra, transformar aquele dinheiro ilícito em dinheiro lícito, uma justificativa para o governo. Aí vem a auditoria fiscal e descobre essa montagem. Sim. Nayara,
Eu recebi uma mensagem aqui do Zoom, se caso cair alguma coisa, a gente retoma de novo. Tá bom. Só lembrando. Visão sistêmica, a gente olharia para essa situação, primeiro passo, sem julgamento. Uhum. A visão do advogado sistêmico desse profissional, a primeira coisa é você sair da posição de julgador e olhar como se fosse um drone em cima da situação. O que está acontecendo? Sim. Depois, a gente diria sim a tudo isso. Aconteceu, foi assim. O que a gente pode fazer nesse momento para resolver? Qual é a... Vamos só apagar o fogo ou vamos descobrir a brasa? Onde está a brasa? Sim. O que está em jogo é o desequilíbrio da desarmonia social. Por quê? Esse dinheiro, ele precisa ter, para as nossas leis, ele precisa ter um lastro, uma história. E ele foi usado ele foi colocado em circulação, ele veio de uma atividade ilícita, uma atividade, e para se tornar bem-vindo na sociedade, ele foi usado de uma artimanha para ser colocado de volta em circulação. Isso é verdade ou é mentira? Isso está em desequilíbrio com a sociedade? Tá. Mas isso não quer dizer que as pessoas que fizeram isso sejam um mau filho, um mau pai. Sim. A gente não conhece os traumas. Lembra que eu falei dos traumas que passam de geração em geração dentro de uma família, os padrões familiares? Às vezes, para aquela família, fazer isso é o normal. Sim. Só que ele não... Exatamente, só que ele não se conscientiza que para a sociedade ele entra em desequilíbrio. Sim. Só voltará ao equilíbrio quando essa pessoa que tomou uma atitude equivocada perante as leis daquela comunidade entender que ele está em desequilíbrio e ele assume as consequências da atitude equivocada dele. Sim. Aí ele volta não só o equilíbrio dele, mas também de todo o sistema familiar dele. Então, essa investigação, ela vai além. Porque, às vezes, esse criminoso, ele pode estar achando que ele está injustiçado, mas estão me prendendo por quê? Pode acontecer isso. Para ele é normal. Para ele é normal. Sim. E quantos a gente não vê na mídia isso? Quantos não fazem isso? Sim. Seja lá da população mais humilde, humildade em relação ao dinheiro, seja lá ao top dos tops. Quem nunca... eu sou da época ainda do orelhão que tinha ficha. Eu torcia para ir no orelhão e mexer na linguetinha e ter uma ficha lá, eu pegava. Caiu uma ficha. Essa ficha é minha? Não. Eu fui me conscientizar que essa atitude era equivocada e entrava em desequilíbrio com a sociedade há muito pouco tempo. Quando eu fui no parquímetro pôr lá minhas moedas para pegar o ticket da área azul e tinha moeda lá. E eu me toquei, mas espera aí, essa moeda não é minha. O que é normal nós fazermos? É pegar aquela moeda que está ali e pôr pra gente, não é? É o normal pra gente. Pra nossa sociedade, é o normal. Só que tá certo? Esse dinheiro é meu? Não. O que eu fiz? Bom, se tá aqui no parquímetro, é do parquímetro. Eu peguei a moeda e coloquei de volta. Então, começa das pequenas atitudes essa conscientização e essa retomada de cortando essas atitudes, esses padrões familiares equivocados. Por isso que é muito importante você conhecer a sua história, de onde você vem. Legal. Interessante, Nayara. Hoje as empresas,
você trabalha também com a parte das empresas, e tem algumas empresas que têm problemas tributários, né? Tipo, não paga uma guia, ou senão ele deixa de pagar um imposto, achando que ninguém vai ver, depois qualquer coisa eu acerto, né? Então, inclusive eu já ouvi falar até de empresas grandes aí, que o governo acabou tomando uma parte de um lote dele lá. Eu não sei como que, eu não me recordo agora como chama isso, mas por sonegação de impostos. Onde eu moro lá, tem uma rua lá que o governo, eu não sei qual que é o órgão que faz isso daí, tomou essa parte do lote como parte até ele acertar os impostos que ele deixou de pagar durante muitos anos. Então, Exatamente. Essas dívidas contra o governo, por exemplo, né? O que você me diz sobre essa parte dos problemas tributários das empresas? Eu vou pegar outro exemplo, que fica mais fácil a gente exemplificar. Por exemplo, uma empresa com caixa 2 também está sonegando imposto, né? O que acontece? Eu vou pegar o meu exemplo novamente. Meus familiares saíram lá de um mundo europeu, Segunda Guerra, totalmente devastado, sem dinheiro para nada, e deixaram famílias lá. Eu tenho parentes que eu não conheço, com o intuito de ficar rico no novo mundo e voltar. Só que essas pessoas não voltam. E fica naquele subconsciente familiar, naquele subconsciente daquela pessoa, a vontade de ter voltado e não volta. E esse é um trauma. E esse trauma é transgeracional. Esse trauma é passado de geração em geração. O que acontece? As gerações seguintes não entendem por que eles têm vontade de colocar o dinheiro em paraísos fiscais. Mas é essa vontade desse antepassado que não foi satisfeita. Porque quando uma família está em desequilíbrio, todo o sistema também está em desequilíbrio. Se alguém ainda não assumiu a posição de uma pessoa adulta, de presença, que vai identificar isso nela em relação ao equilíbrio com a sociedade, vai dar um lugar a isso, falar, eu conheço a história da minha família, eu sei que alguém da minha família teve vontade de voltar rico e não voltou. Então eu vou parar de mandar dinheiro para fora, um dinheiro que não é meu. E eu preciso respeitar a terra que me acolheu. Essa terra gigante, o Brasil, acolheu os meus antepassados, mesmo eles querendo voltar. Mas aqui foi feito foi feito família, foi feito... Esse dinheiro tem que ficar aqui, não pertence lá, pertence aqui. Só que enquanto não tem alguém da família com essa visão, que investiga sua descendência ou sua ascendência, que toma consciência de tudo isso, continua mandando para fora, porque esse é o normal dele. Ou então pode ser que tenha algum trauma na família, com dívida, mas agora com relação à dívida com o governo. Alguém da família teve alguma situação muito grave com dinheiro e aquela pessoa não pôde ficar com dinheiro. Agora não me vem à cabeça nenhum exemplo, mas algum trauma relacionado a dinheiro. Então, aquela família não consegue ficar com dinheiro nas mãos, então tá sempre com dívida, sempre com dívida. Às vezes tem até algum cargo importante, às vezes ganha muito dinheiro na empresa, mas tá sempre devendo, sempre devendo. E a gente faz um atendimento com diagnóstico por imagem. Nós somos treinados para isso. A gente faz um raio-x. Como?
alguns advogados usam bonequinhos para representar a história daquela situação. Tem várias técnicas. Às vezes eu uso os bonequinhos. Não sei se vocês já viram aqueles bonequinhos Legos de constelação familiar. Uhum. Então, a Janete já pôde passar com atendimento comigo, ela sabe bem como que é. Certo. E quando a gente coloca os bonequinhos, a gente precisa colocar sem pensar, porque é o nosso subconsciente aflorando. Uhum. E quando o subconsciente fala, a gente consegue entender alguns motivos. Pode ser um segredo na família. Quando é segredo na família, a gente respeita, que não está pronto para aparecer às vezes. Às vezes a gente respeita porque a gente percebe que aquela pessoa ainda não tem capacidade intelectual, moral e de emocional para receber aquela verdade. Então a gente olha para isso com respeito. Pode aparecer um aborto, pode aparecer algum excluído, por exemplo. Algum excluído que eu falo pode ser mortos, mas assim, pode ser um tio que era alcoólatra, pode ser um bebê que nasceu com síndrome de Down e até 20 anos atrás, eles eram totalmente tirados do convívio social. Sim. E todos esses excluídos refletem quando eu falo alma, na alma daquela família, naquele sistema energético daquela família. A gente sabe que até os móveis são energia compressada. E quando a gente se relaciona, a nossa voz chega a você e a sua voz chega a mim através de ondas. Então, aquela família também tem uma história energética. E isso reflete nos descendentes. Então, são N traumas que podem justificar essas atitudes equivocadas. São vários. Por exemplo, eu tenho um menino e, assim, o que eu e a minha esposa faz, pode ser que ele não faz naquele momento, mas daqui a pouco, ou ele repete a fala, né? Ou se não, ele repete as nossas ações. Exatamente. Eu não ia falar do direito sistêmico na área de família, porque aqui a base é empresarial. Sim. Mas o mais básico, alienação parental. Eu sou, no meu DNA tem 50% rama paterna e 50% rama materna, certo? Sim. Aí, a mãe se separa do pai. O caso mais comum, a mãe, por vingança, começa a falar mal do pai para o filho, para a sociedade, começa a não mandar os recados de escola para o pai, acompanhar os trabalhos de escola para o filho. Essa criança, como que se sente? Quem está sendo prejudicado com essa separação e essa história de vingança? A criança. Sim. Então, a mãe, quando ela começa a falar mal do pai para a criança, ela está negando aquele pai para o filho. Uhum. O filho, por ser leal à mãe, começa a falar para o pai que não gosta mais do pai, que não quer mais ir com o pai. Só que no subconsciente da criança, a criança começa a tomar as mesmas atitudes do pai que a mãe não gostava. Aí a criança começa a ser, você é uma criança má, você é igual ao seu pai, você me irrita igual ao seu pai. Olha a alienação parental e a dinâmica dentro do direito sistêmico é essa. Sim. Uma coisa interessante, que inclusive até a gente vê na parte empresarial, né? Quando você comentou sobre uma pessoa que ela tem algum problema, né? Algum distúrbio, algum problema até financeiro, ela coloca a empresa no nome de terceiro ou de outras pessoas, né, para tentar, sei lá, burlar o sistema ou burlar alguma coisa, né? E como que é visto essa parte na visão sistêmica? A gente trabalha com a verdade. A gente trabalha com a raiz dos fatos. Sim. Uhum. Quando você coloca uma coisa que é sua, o dinheiro é seu, no nome de outra pessoa,
Você deu para outra pessoa. Sim. Você deu, não é mais seu. O universo, o que o universo está achando? Que aquela pessoa é o dono. Sim. Os documentos tá naquela pessoa. Você tá numa infância, você é uma criança que você deu um bem para uma outra pessoa, que você não assume o seu lugar, você não assume suas atitudes de pessoa adulta perante a vida. Sim. Esse sistema familiar encontra uma forma de falar que está em desequilíbrio, de alguma forma. E há um desequilíbrio também na hierarquia. Porque quem manda na empresa? Quem que aparece como dono? O que deu de presente. Então, os empregados, os funcionários, obedecem aquele que não está com o nome registrado. Mas quem é o verdadeiro dono? Quem vai responder perante o judiciário, perante o governo? Se a empresa não render lucros, quem vai responder? Ele. Sim. Então, é um desequilíbrio muito grande. Eu faço tudo, a pessoa que deu para outra pessoa, que faz tudo, que manda, mas o nome está no nome do outro. Tem equilíbrio nisso? Porque toda a responsabilidade negativa vai cair em cima desse. E muitas vezes, acho que 99,99% dos casos, ele não recebe nenhum lucro da empresa. Sim. Olha o tamanho do desequilíbrio. Aí entra lá naqueles 3 princípios básicos do Bert. O equilíbrio perante a sociedade, o equilíbrio perante um sistema familiar e do outro. Porque num relacionamento, a gente não se relaciona só de pessoa para com pessoa, a gente se relaciona com o sistema familiar da outra pessoa também. Quando a gente casa, a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com todo o sistema familiar dela. Porque aquela pessoa que eu tô casando é 50% o pai, 50% a mãe dela. Ele vai trazer junto a história dele, a cultura dele, as falas, as vozes familiares dele, o que ele acha certo e o que ele acha errado. Numa sociedade também. E vai levar então, isso para casa também, né? Exatamente. Quando, vamos sair um pouquinho do cronograma, quando você vai ter um sócio, se o sócio não fala a mesma língua que você, a gente aprende. Mas dá certo a empresa? Vai ter muito atrito. Vai, porque os princípios éticos e morais não são os mesmos, religiosos e etc. Sim. E a consultoria... Ai, eu esqueci o nome. Oh, meu Deus. O trabalho de vocês tem muito a ver com o meu. Porque vocês podem ir bem mais a fundo do que só resolver o problema aparente. Vocês podem ir na raiz do problema. Não só auditar como pedir correção. Exatamente. Não é terapia, mas é para fins terapêuticos. Porque a pessoa, ela só vai poder tomar um rumo de verdade na vida quando ela amadurece. Quando ela faz assim, eu realmente errei. Eu assumo as consequências do meu ato. Eu estou pronto para quitar, voltar ao equilíbrio da sociedade. Sim. Exato. Exato. Muito claro tudo que você fala. E tudo dá certo com a situação das empresas. E como você mesma fala, a auditoria é uma investigação muito profunda. Acá, Alejandra Sarmiento, que está conosco, ela faz a parte criminalista, a mostras, a tomar coisas mais técnicas também, a mostra de la investigação. Então, tudo que você fala, tudo que vai muito ligado, tem ligação a sistema que você faz,
com o sistema que faz a auditoria, porque a auditoria faz uma investigação e você faz também o árbol genealógico às pessoas que são da empresa mesma. Então, tudo tem uma vinculação entre elas. Isso tudo vinculado. Exato, exato. Não, eu estou muito agradecida de você por nos aclarar todos esses temas importantes que devem ser, como se diz, desarrollados em as empresas e aplicados, fazer uma aplicação também nas auditorias. Fazer uma aplicação auditoria. Então, a profissão de você, a seu rol, a sua missão que você tem, é muito importante para nós. É muito importante. Então, eu estou muito agradecida de saber que nós contamos com você, e sabemos que estamos com você, que nós podemos direcionar as empresas a fazer as terapias que você faz. E isso é importante. São atendimentos sistêmicos. Exato. A parte de terapia, eu não tenho uma linha muito tênue até onde eu posso ir no atendimento de advogada sistêmica ou de constelação. Você, quando eu fiz o seu atendimento, eu fiz um atendimento sistêmico, eu não fiz um atendimento de constelação, tá? Então eu quero deixar bem claro. Há uma linha muito tênue e eu sou treinada para saber até que ponto eu posso ir, tá? Com você eu fiz o atendimento sistêmico, eu não fiz constelação, tá bom? Nós fizemos só um raio-x do que da sua proposta. Exato, exato. Não, todo maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por eu todo. Que agradeço, Janete, a vocês aí presentes. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho e essa nova visão de construção e resgate de um direito que muitas pessoas não enxergavam mais como um caminho adequado para uma construção de paz. Exato. Como você fala, uma parceria da auditoria com você, são uma parceria. Tem que trabalhar tudo isso. Muito obrigada, Janete, pelo convite, pela confiança, a todos vocês por acompanhar esses minutos, eu explicando um pouquinho sobre... Tem muito mais, eu trouxe só alguns pontos chaves para poder explicar um pouquinho. Por isso estão todos convidados a conhecer a você, estão todos convidados a conhecer seu trabalho. Fazer um contato. Gratidão. Contato com você. Eu agradeço também aí, eu conheci um pouco mais da história, né, doutora 2 vezes, né, e assim, eu fico muito honrado em trocar essas ideias, né, não só fazendo uma entrevista, mas também em trocar, até que eu nem percebi que era uma entrevista, foi uma coisa tão natural, né, por mais que tenha perguntas, foi uma coisa tão natural que a nossa lição de vida, igual você falou, foi desenrolando naturalmente. Então, eu agradeço aí por... É uma troca. É uma troca de conhecimento. Eu agradeço também aí, que com certeza o meu conhecimento ele aumentou mais ainda, e ainda de conhecer mais sobre a profissão, né, da doutora aí. Bom? Obrigada. Obrigada. Janete, mais alguma coisa? Não, está tudo... parabéns, foi tudo parabéns, muito obrigada por toda esta conversação, porque foi uma conversação. Foi muito bom, passou rápido.
Passou muito rápido. Tá certo, então. Muchas Obrigado, viu? gracias, Nayara. Bom, até mais. Obrigada. Obrigada. Tá. Tchau. Hasta luego. Você parou a entrevista? Não, eu não parei de gravar. Quer que eu pare de gravar? Oh. Pode.